Você sabe qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito na vida? Você tem um objetivo? Sobre esse assunto a gente vai conversar com Roberto Tranjan. Falei direito seu nome? Bonitão. Bonitão. Educador e escritor. É prazer mesmo. te receber. Prazer. Obrigado, viu, Regina? É um prazer ouvir Muito bom pessoas estar aqui. inspiradoras, Roberto. Obrigado. Como é que eu sei se eu tenho um propósito e se eu sei qual é esse propósito? Olha, primeiro, sabe que eu estava prestando atenção aqui no seu programa? Diga. Coisas para as necessidades biológicas, psicológicas, né? Alimento, necessidade biológica, afeto, beleza, né? E o propósito, ele resolve uma questão espiritual, uma necessidade espiritual, porque a ideia de um propósito é que haja por trás dele um significado. Sim. E significado é uma palavra que supre essa necessidade espiritual. Então é bom que o seu programa é bastante completo, vai em todas as necessidades humanas, Exato. né? Porque nós humanos temos todas essas necessidades. Mas você perguntava como é que você sabe, como é que sabe se tem. E se eu sei identificar? Então vamos lá. A primeira coisa é bom que a gente identifique o que não é um propósito, porque a gente confunde propósito com coisas para fazer, com Metas a alcançar. isso. Então, emagrecer. Não é uma meta a alcançar, não é um propósito. Ser mãe não é um propósito, né? Vai acontecer, não precisa, né? Vai ser mãe. O propósito vai além Então, disso, vai além né? Cala disso. mais fundo, né? Eu faço assim uma metáfora, Regina, é como se o propósito fosse um varal aonde você então pendura várias roupas. A roupa ser mãe, emagrecer, fazer uma cirurgia plástica, se formar na faculdade, casar. Então você vai pendurando roupinhas nesse varal. Mas o varal é o propósito, ele transcende, ele vai muito além. Porque se o propósito de emagrecer, ou de ser mãe, ou de passar na faculdade é considerado um propósito, ele acaba tão logo você Ou alcança. alcance. E o propósito é algo que te conduz a vida inteira. O propósito, Roberto, poderia ser o que eu acho que é a minha missão na vida? O propósito recebe alguns apelidos. Ele pode ser uma missão, pode ser uma causa. Uma causa. Você tem uma causa junto às mulheres. Então essa causa ou esse propósito, então o propósito recebe alguns outros apelidos. Então a missão pode ser também, porque dá uma grandeza, né? Diferente de objetivo, que é uma coisa muito concreta. E a curto prazo, né? E a curto prazo, ou uma meta que é essas que nós falávamos agora há pouco. Então o propósito, ele transcende. Então o que não é? Ele não é meta, ele não são esses objetivos que você... Então logo você atinge e você fala, bom, e agora? Para onde é que eu vou? Então, o propósito, você sempre tem ele te conduzindo, te levando mais além de onde você está. E qual a importância de eu identificar qual é o meu propósito? Isso muda o que na minha vida? Muda tudo, porque assim é como se a sua vida se preenchesse de sal e de luz. Ela recebe um tempero diferente. Você pula cedo da cama para fazer aquilo que é o seu propósito. Você não mede esforços por conta dele. Você vive mais porque, de certa maneira, ele te conduz. Você quer viver, você quer realizá-lo. O propósito tem a ver de você realizar no concreto aquilo que já tem dentro de você potencialmente. Não entendi, Roberto, É perdão. assim, todos nós temos um potencial. Todos? Se você tem um propósito, a tua chance de realizar esse potencial é muito grande. Se você não tem, você pode morrer com ele e você nunca ter descoberto o seu potencial. E os nossos potenciais são muitos, mas um propósito coloca o seu potencial para fora. Sem propósito, você não tem porquê, nenhuma motivação que faça você colocar esse potencial para fora. Supondo que eu tenha um propósito e tenha consciência desse propósito. E quando eu sinto que parece que a vida está me empurrando para longe do meu propósito? Isso acontece muito, porque a maior parte das pessoas, muito infelizmente, está fora da ordem. Não está vivendo o seu propósito. Poucas pessoas vivem o seu propósito. Porque o propósito é algo que você descobre. É algo que você, na medida que você tem interesse por isso, você descobre. Então ele é uma busca constante. A maior parte das pessoas está numa fuga constante. É o que você acaba de dizer, está fugindo do propósito. Porque o propósito nem sempre ele é um chamado agradável. Às vezes é um chamado justamente... Um incômodo. Um incômodo, é exatamente isso. Ele vai te tirar da zona de conforto. Mas e aí? Inevitavelmente. Aí você tem que encarar, você tem que dizer sim para ele. Por quê? Porque ele é o que está dentro... o propósito é muito relacionado à vocação. Vocação é aquilo, a razão pela qual você existe.
Né? Diz que a vocação veio primeiro, depois você nasce. E você é encaixado nela. Já ouvi isso. Então você primeiro tem a vocação, e aí você se encaixa nela e você nasce, e você tem que viver aquela vocação. E vocação tem a ver com essa voz interior. Uma coisa importante é que a gente nasce com ela. Ela é a nossa primeira intenção. Mas nós acabamos nos revestindo de várias segundas intenções. Por influência de família, de sociedade, de escola. Você acaba fazendo uma faculdade que não é a faculdade que você deveria fazer. Você acaba indo para uma profissão ou herdando uma empresa que é do seu pai. Mas que não é o seu propósito. Que não é o seu propósito. Então, se eu me vejo nessa situação, o que eu faço, Roberto? Rompo com a família que me impôs uma profissão? É assim, você não pode brigar com a sua vocação. É soberana. Não pode. É soberana. É a razão pela qual você existe. Você não pode brigar com ela. Então, se alguma coisa está se distanciando daquilo que você acredita que é o seu propósito, você tem que fazer as pazes com o seu propósito. Mesmo que isso pareça eu brigar com a vida? Não, isso é fazer as pazes com a vida. Mesmo que isso pareça você brigar com o mundo e nadar contra a maré. Ótimo. É diferente uma coisa da outra. Muito. Fazer as pazes. Pedi para você repetir. Não, é fazer as pazes com a vida, que a vida é essa, em abundância, não é? Mas às vezes você tem que brigar com o mundo. Você tem que nadar contra a maré. Porque essa maré onde todos vão, né, a manada vai, não tem nada a ver com o seu propósito. Cada um tem um propósito único, nunca é um propósito de tribo, de manada, de grupo, é sempre um propósito individual. Ainda que nós sejamos pessoas gregárias, né, nós nos agremiamos, sim, tudo bem isso, mas você tem o seu propósito, cada um é um ser único. Quando você vive um propósito que é de todos, então não é o seu propósito. E como que eu sei se eu estou muito distanciada do meu propósito? Eu sinto na minha saúde, eu sinto no meu humor, como é que eu sinto, Você sente Roberto? um mal-estar, você não tem vontade de levantar pela manhã. Tem uma palavrinha não muito usual, está no meu livro, chama assídia. Assídia com dois S? Não, com C, com C. Ela é... Aqui. Olha, eu cheguei tão focada em você, Roberto, que eu não vi o livro. E tá tão bonitinha a capa desse livro. Linda, olha que capa singela. Singela, isso mesmo. Linda, o velho e o menino. Cheguei muito focada em você percebeu que eu não vi o livro. Mas tá ótimo. Mas retomando. Então, a assídia é algo que começa numa preguiça, num cansaço, numa falta de ânimo, mas vai evoluir para uma depressão. A depressão é muito comum em quem não tem propósito. Né? E pode acabar numa situação mais grave, né? Você veja, a humanidade... Está deprimida. Ela nunca se matou tanto a si mesma na história. Então, existe um fato novo que está acontecendo que né, a gente quer falar coisas boas aqui, mas também não podemos deixar a gente tem que olhar uma realidade. Você falou, a depressão é muito comum em quem não tem propósito. Não tem propósito ou não está em sintonia com o seu propósito? Porque pelo que eu entendi, todo mundo tem um propósito. Não, perfeito. Se nós usarmos a frase correta, não está conectada com o seu propósito. Porque todos têm. Todos têm. Imagina se alguém ia nascer sem essa dádiva que é ter um propósito. Todos nós nascemos para vivê-lo, que é a nossa primeira intenção. Então todos temos, mas não está conectada com ele. Está na rota de fuga. Né? Tem um vazio, e esse vazio, que é onde deveria estar o propósito, é preenchido com outras coisas. Né? Que são coisas que substituem, que tenta trazer algum tipo de bem-estar ou alegria, mas que a pessoa vê que aquilo é efêmero, não tem duração, não tem validade. Então não funciona. Não funciona. Bom, falamos do livro do Roberto Tranjan. Roberto Tranjan, como eu disse, é educador e escritor. Ele tem um site, que é Roberto Tranjan, do jeito que está escrito aqui, tudo com N de navio, Tranjan. Aqui, ó. robertotranjan.com.br. O livro é O Velho e o Menino, pela Buzz Editora. Faz tempo que você lançou? Lancei há um ano mais ou menos, um ano e pouco. Está indo bem? Muito bem, é uma história, então está aí O Velho e o Menino. O menino é bom porque quem lê resgata a sua criança, que é essa depositária do propósito, da vocação. Você sabe que eu tenho entrevistado muitos escritores, porque a gente tem na fantasia de que ninguém lê, ninguém vende livro. Eu tenho entrevistado muitos escritores e todas as vezes eu pergunto, e o livro vai bem? Vai muito bem, tá vendo? Então, acho que
faz parte desse processo de busca do propósito a gente recorrer à literatura, né? Tem que ser, eu acho que o livro ajuda muito. As livrarias não vão muito bem, mas os livros vão muito bem. É importante, sim. Prazer te conhecer pessoalmente. Muito obrigado. Um ótimo Prazer, final viu? de semana. Até a próxima. Para você também, viu? Regina. Muito obrigado pela oportunidade. Quem agradece somos nós.